Primeiramente, bom dia a todos, tá? O nosso grupo irá abordar sobre o tema 7, qual seja direito positivo, se restringindo ao seguinte comando: em que é que consiste e por que é que existe o direito positivo? Ou seja, as características, as evoluções e a razão de ser e de existir. Antemão, trata-se de um tema vasto, tá? Razão pela qual é impossível que esgotemos todos os assuntos. Sendo assim, utilizamos como base para nos orientarmos, né, o livro do professor Lucas, juntamente com pesquisas de internet. O nosso trabalho ele será delimitado principalmente sobre o direito positivo a partir do século XIX, ou seja, falaremos sobre a ótica do pensador inglês John Austin, que inclusive, né, segundo o próprio professor fala, é o precursor mais importante da teoria pura do direito de Hans Kelsen, que veio um século após John Austin. Ou seja, obviamente depois passaremos por Hans Kelsen e chegaremos à contemporaneidade. É comum que encontremos alguns outros temas correlacionados, tais como o justnaturalismo, que trata do direito nacional, do direito natural, justpositivismo ou positivismo jurídico, né, que trata sobre o direito positivo. Enfim, para que não haja uma lacuna, eu vou falar brevemente sobre o direito natural. O direito natural ele consiste numa ideia abstrata do direito, como um conjunto de normas e regras universais que se estende a todo e qualquer homem. Ou seja, ela é superior, é divino, independe do estado ou de leis, por isso é considerado autônomo. Ou seja, é o tipo de direito que é inerente a todo ser humano, que possui caráter universal, é imutável, é atemporal, ou seja, independente do tempo e ele não muda, tá? Já em contrassenso, o direito positivo, que consiste num conjunto de todas as regras e leis que regem a vida social e as instituições de determinado local e durante certo período de tempo. Ou seja, ele depende de uma manifestação de vontade, seja da sociedade ou da autoridade, tá? E ele é criado por meio de decisões voluntárias e deve ser garantido por um conjunto de leis e normas. A partir dessa frase que eu falei, a gente vê características tais como formalidade, territorialidade, temporalidade, amoralidade. A moralidade porque não tem respaldo na moral, no justo, ele é posto e pronto. A validade, né, porque emana de um ser superior politicamente falando. E a territorialidade porque, né, cada local é de uma determinada forma e ele é mutável de acordo com a sociedade muda, logo ele muda, tá? Além disso, é importante, gente, que a gente relate que os conceitos eles foram se aprimorando, tá? Inclusive Austin e Kelsen, eles divergiam muito entre si a respeito do que era o direito positivo, tá bom? Já com relação à origem, há quem diga que o ius postum, ou seja, o direito posto, o direito positivo, era um instituto já do direito romano. Ele até aparecia lá assim, porém de um modo muito diferente do que vemos hoje. Era mais de um modo simplista. Já hoje, há a codificação de tudo, há a imposição de tudo. É muito mais imperativo, mais posto, tá? E o positivismo jurídico, que deu origem ao direito positivo, ele surgiu na Europa em meados do século XIX. Tá? Essa corrente defendia, né, que seria considerado direito apenas aqueles que eram emanados das decisões do Estado, por isso deveria ser garantido por meio de leis e normas. Tá? Então, né, como eu já havia falado antes, então vamos lá, a gente vai entrar agora no assunto do que das características do direito, do porquê que o direito positivo ele existe, do porquê que ele veio, né, do para quê, do porquê. Bom, pessoal, o direito positivo ele apareceu porque nossa sociedade se tornou uma sociedade muito complexa, em que os valores são muito complexos. Complexo por quê? Porque a sociedade ela é muito plural. Logo que ela é muito plural, ela diverge demais entre si. Temos determinados grupos ideológicos, ou seja, pessoas que pensam acerca de determinados assuntos, que agem de determinadas formas, e outras que pensam e agem de modos completamente diferentes, oposto. Então, há muito conflito. Ou seja, a gente diverge muito, seja em pontos polêmicos ou não. O que é certo e o que é errado, o que é justo, o que é não. E os próprios juízes também divergiriam entre si. Então, assim, posto isto, essas sociedades tão divergentes precisavam dessa estabilização. E o direito positivo veio para isso, como um modo de estabilizar, através da sistematização do direito posto, através dos códigos, tentar estabilizar esses hiperconflitos em sociedades hipercomplexas, tá bom? Ele veio como uma regra objetiva de direito, tá? É posto, por isso se chama direito positivo, tá? Ius postum, direito posto, imposto, obrigatório, posto de forma inquestionável, a revelia da boa razão, do justo, do bom, posto e ponto, tá? E veio como uma solução para dirimir conflitos numa sociedade hipercomplexa.
O direito positivo, da forma como ele veio, ele é novo, tá? Inclusive falei lá, né, de pessoas que falam que já existiam o direito positivado na época de Roma, mas hoje é muito diferente, tá? É muito código, tá bom? E a gente também vê antinomias graves entre os próprios juízes e tudo mais. Se fazer um estudo, você vai encontrar aí mesmo por conta disso, ou seja, porque ele não é capaz de solucionar todas as coisas, tá bom? O próprio professor citou um filósofo grego, que é Solon, político, com a seguinte frase: as leis são como as teias das aranhas, pegam os insetos pequenos, mas os grandes as rasgam. Isso ocorria no antigo regime. A ideia do positivismo jurídico era de que isso nunca, jamais ocorresse. Inclusive, Kelsen jamais gostaria disso. Ou seja, que os grandes rasgassem as teias. Ou seja, que deveria valer para todas as pessoas, tá? Posto isso, espero que tenham entendido esse apanhado geral a respeito do tema e seguiremos com as demais apresentações, que oscilarão entre webcam ao vivo, tá? Áudio e vídeo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até breve.